Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, tá frio aqui no Rio de Janeiro, mas a gente vai esquentar esse noticiário agora aqui com meu amigo Thiago Veras. Nem o sol cobre tão bem o Botafogo quanto o Thiago Veras. Tudo bem, Thiaguinho? Tudo bem, Wellington? Abraço aí pra você, pra galera de novo participando. Olha aqui, gente, para quem não sabe, o Thiago Veras, ele é um ótimo gourmet. É um cara que se vira na cozinha bacana. O pai dele também. Qual é o nome do papai? Seu Getúlio. Seu Getúlio também faz um bolinho de bacalhau daqueles que, sem dúvida, deixa a gente de boca aberta, querendo um pouquinho mais. Mas o Thiago está aqui para falar do Botafogo, porque sábado tem Vasco e Botafogo, 18h30 lá em Brasília, no Mané Garrincha. Expectativa que seja um grande jogo. Antes eu peço para você se inscrever aqui conosco no nosso canal Wellington Campos FC, mas você pede isso todo dia. Dá uma olhadinha aqui, tá vermelhinho, clica, não paga nada não. Dá aquele joinha, porque valoriza demais o nosso trabalho e o YouTube vai entender que o nosso trabalho, você gosta dele também. Tá bom? Então depois da vinheta eu volto com o Thiago. Roda a vinheta. Vamos lá, minha gente, vamos então trazer aí informações de Vasco e de Botafogo, porque o Botafogo foi para o Mundial e o time do Vasco ficou aqui, teve aquele descanso e voltou mais cedo que os demais aos treinamentos. Anderson Daronco vai apitar este jogo, o VAR será o Wagner Heuwey. E já já eu trago os jogos de julho para você do Vasco da Gama. Thiago, e esse Botafogo? Então, Wellington, o Botafogo ele volta, digamos, à realidade, né? Após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, as competições nacionais e internacionais, Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro, tem um clássico de cara, tem um novo técnico que é o David Ancelotti, né? O filho do Carlo Ancelotti. Muita gente me perguntou o que eu analiso e eu tô respondendo da seguinte maneira. Eu ia te perguntar. Eu não sei, sinceramente. Eu não sei o que falar nesse momento. Eu falei hoje nos Estados Unidos, lá com meu amigo Eduardo Oliveira, justamente isso. Assim, Eduardo, como dizem vocês aí na América, é 50% para um lado, 50% para o outro. 50% para dar certo, 50% para dar errado. Ele, como auxiliar técnico do Carlo Ancelotti, sucesso total. Porque são dois lados, né, de análise. Aí sim, a gente pode botar argumentos. Agora, Thiago, vai dar certo? Não sei, não temos como adivinhar nesse momento, porque é uma aposta, isso é um fato, é uma aposta que o Botafogo faz. Agora, o futuro vai mostrar pra gente, e aí a gente vai ter um embasamento maior de poder comentar as ações táticas, técnicas do David Ancelotti, como ele vai montar esse Botafogo. Mas nesse momento falar qualquer tipo de coisa é muito complicado, a gente não tem. Você não tem. Agora, você chamar o comentarista para analisar um jogo que não aconteceu. Agora sim, a gente tem argumentos. Quais são os argumentos? O que pesaria contra nesse momento é o fato dele não ter experiência como técnico principal. Ele está começando a carreira como treinador. Ele está, digamos assim, saindo, né? Vou usar um termo, né, mais popular. Está saindo da aba do pai, que é um técnico renomado, seleção brasileira agora, muito vitorioso em clubes europeus. Se ele conseguir algo com a seleção, ele vai entrar para um grupo aí, se não for o maior de todos os tempos, né? Se ele conquista uma Copa do Mundo com o Brasil, o patamar de avaliação do Ancelotti dispara mais do que ele já tem. Diria, né? Chico Anísio fica acima do bem e do mal. Vai ser assim, numa prateleira superior demais. Então, assim, nesse momento, ele não é ainda um técnico principal, está se transformando agora. Ser auxiliar técnico é uma coisa, ser técnico principal é outra. Agora, na nota oficial que o Botafogo soltou, o Botafogo elogiou muito o lado dele ser,
digamos assim, jovem, moderno, 35 anos. Antenado com as práticas que a holding, né, que a Eagle e o John Textor quer para comandar o Botafogo, que seria um Botafogo ofensivo, que seria um Botafogo que propõe, né, que é um Botafogo que encara o adversário. É aquele Botafogo do ano passado, né? Exatamente, o cara estudioso, o cara que conhece clubes europeus. Que vai ter um grande conselheiro que é o pai. Certamente vai ter esse feedback. Tem um outro aspecto, que é um cara que é tido como um profissional que várias vezes dominou o vestiário do Real Madrid, por exemplo, em relação a mensagens táticas, ajudando. A gente sabe que nem sempre o técnico também, em determinados momentos, ele que vai lá e passa. Às vezes é um auxiliar e ele é um cara que também tinha essa característica, né? Então é só você, meu amigo, que gosta de ver jogo pela TV, ou ver a gente aqui no rádio, prestar atenção. Muitos clubes, quando vai entrar um determinado jogador, quem conversa com ele é o auxiliar técnico, não é o treinador. Exatamente. Às vezes o auxiliar passa uma parte tática e o técnico alimenta um outro tipo ali de informação para o atleta quando ele vai entrar. Às vezes é uma parte motivacional, enfim. Então, assim, tem fatores, tem argumentos, tem prós e contras. Uma aposta é uma aposta, isso aí não tem como negar. Agora, nesse momento, falar que é bom, que é ruim, que não sei. Vai dar certo, que não vai? É uma coisa que a gente vai ter que esperar, né, o desenrolar, o andamento de como o time vai se comportar, de como vai ser o trabalho dele, pra gente ter mais subsídios para poder avaliar como é de fato o Botafogo com a bola rolando, né? Vou citar aqui que o Flamengo, quando trouxe o Domenech... Sim, não deu certo. Não deu certo. Ele era o quê? Auxiliar do Guardiola, né? Não deu certo. Que o bom é o Guardiola. Né? Mas poderia ter dado. Perfeito. O Santos está fazendo agora um caminho de colocar o Kleber Xavier. Que era um ótimo auxiliar técnico, o estudioso do adversário do Tite. Né? 2 Copas e tal. Sim. Se a comissão técnica, o Tite, tivesse faturado, seria também um outro tipo de análise. Né? O Brasil não ganhou. O Tite tem um currículo de Mundial Interclubes com o Corinthians, né, Libertadores e tal. Se ganha uma Copa do Mundo, ele consegue, por time e por seleção, ele atinge um patamar. Não ganhou. Os 2 ciclos do Brasil, numericamente, vitórias e tal, gols, foram até bons, mas na hora das conquistas, na hora do vamos ver, o Brasil não foi como a gente esperava. E aí a avaliação vai lá embaixo. Nesse momento o Santos contrata um profissional que é muito gabaritado, como você falou, mas é um profissional que até então também não tinha a experiência de ser técnico efetivo. Né? Chamar técnico de campo, né? Então, assim, vai dar certo? Vamos aguardar. Vamos aguardar da mesma maneira que a gente tem que aguardar o David Ancelotti para ver como é que esse trabalho vai ser desenvolvido à frente do Botafogo. Para o clássico com o Vasco tem muito pouco tempo, tem parte burocrática para resolver, deve ser o caçapa. Até porque, Thiaguinho, foi bom você tocar nesse assunto, ele tem que virar um trabalhador brasileiro. O que é virar um trabalhador brasileiro? Ele tem que ter um CPF, ele tem que ter uma carteira de trabalho, para assinar esse contrato com o Botafogo. Esse contrato será assinado e o próprio Ministério do Trabalho, por ser um estrangeiro, autorizá-lo a trabalhar no Brasil. Então tem que resolver essa parte burocrática. No clássico com o Vasco deve ser o Cláudio Caçapa, né, que é o auxiliar permanente. E o melhor, talvez, e mesmo que o David tivesse condições, seria interessante, ele chegou ontem, né? Por mais que ele tenha assistido nos últimos dias aí jogos do Botafogo, não é a mesma coisa do vestiário. Então ele já foi conhecer os jogadores, né? Uma troca de técnico às vezes tem efeitos imediatos, mas projetando o que é uma mentalidade, um trabalho mais pra frente, tudo mais e tal, talvez um primeiro momento seria importante dele poder participar, de conhecer, reunir, né, as melhores características, porque hoje em dia o futebol ele é muito globalizado e as comissões são enormes, né? Você tem na diretoria, nas comissões técnicas, analista de desempenho, scout, uma série de coisas para abastecer. Você falou do Tite, a comissão técnica dele tinha 38 pessoas. E aí você tem argumentos, dados, né, números de sobra, características e tal, para você poder, né, avaliar, montar o seu elenco, os jogadores, enfim, o seu time titular, a formação, plano de jogo. Então, hoje em dia isso aí é bastante acentuado, né? E a gente não sabe agora
Acho que a única dúvida mesmo seria na parte ofensiva do Botafogo. Porque defesa... Você perdeu o Igor Jesus, que vinha batendo um bolão. Pô, ele deve ser substituído naturalmente pelo Arthur Cabral. O negócio é saber como que esse meio-campo-ataque vai funcionar. Porque na defesa, John, Vitinho, o Caio, sem o Jair e o Bastos. O Jair foi negociado e o Bastos está machucado. O Bastos vai ser operado de novo? Ele foi. A previsão é de 3 a 5 meses. Nossa. A previsão mínima é de 3 meses. A previsão máxima seria de 5. Então, se ele perder 3 meses, ele voltaria em outubro. Se ele perder 5, ele praticamente não joga mais na temporada. Ficaria praticamente um ano sem jogar. E aí a temporada dele já está comprometida, né? Até voltar a readquirir, apesar de ser um jogador muito forte fisicamente. E até lá, sobrando pouco tempo, é uma tendência que ele não volte até como titular, né? Vai depender muito dos rendimentos. Então, John, Vitinho, Caio, Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles, eu acho que é imexível. Aí você tem Gregory, tem Marlon e tem Savarino. Sim. Ele não vai botar 3 volantes, o Caçapa, se foi uma reclamação em cima do Renato Paiva na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não vai repetir isso com certeza. E aí você tem o Arthur Cabral e tem mais essa peça. Pode ser o Joaquim Correia, pode ser o Santi Rodrigues, pode ser o Cuiabano. Aí tem uma... Num primeiro momento eu imagino agora que para o Clássico tem uma peça que vai ser a peça que deve definir o time titular do Botafogo. Muito bem. Pelo lado do Vasco da Gama, o Thiago Mendes já está no Rio de Janeiro, mas chegou dizendo, não estou 100% não, vou precisar de pelo menos mais 2 semanas para ficar ok. E ficou algum tempo parado também, e não seria interessante. O filho do Felipe, né, o Lucas Loureiro, ele está deixando o Vasco Sub-20, está indo para Portugal, vai jogar na Estrela Amadora. E o Vasco de Brasília viaja para o Equador para o jogo do dia 15 com o Independiente Del Valle lá em Quito. Os jogos do Vasco em julho, dia 12 o Botafogo em Brasília, 15 o Independiente no Equador, dia 19 o Grêmio em São Januário, dia 22 São Januário Independente o jogo de volta, dia 27 de julho o Inter no Beira-Rio e no dia 30 o CSA lá no Rei Pelé. Lembrando que mais de 90% dos ingressos para a torcida do Vasco contra o CSA no Rei Pelé já estão vendidos. Uma informação que é bastante interessante, a janela de transferências abre amanhã, quinta-feira, dia 10 de julho, e será fechada até dia 2 de setembro. Então, nesse período, os clubes poderão reforçar as suas equipes também. Certo? E o Fábio Carilli, ex-técnico do Vasco, foi para o lugar do Thiago Carpini, lá no Vitória, em Salvador. Thiago, para a gente dar uma pincelada e fechar o negócio. Afinal, então, é o time que perdeu para o Botafogo, que é o Paris Saint-Germain, contra o time que perdeu para o Flamengo, o Chelsea. Né? Você vê que coincidência, né? A final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA vai reunir o Chelsea, que perdeu para o Flamengo de 3-1 na fase de grupos, e o Paris Saint-Germain, que perdeu para o Botafogo por 1-0. E, cara, sinceramente, eu não consigo entender, eu não sei como classificar. Não sei se quer alfinetar, se é inveja, sei lá, não sei como classificar. Mas eu não consigo, assim, entender como é que algumas pessoas conseguem desmerecer os feitos que os clubes do Rio de Janeiro, sul-americanos, fizeram. Cara, é óbvio que também a gente traz argumentos. É óbvio que o campeonato, para alguns europeus, a temporada está começando, outros têm a temporada terminando. Não era a principal condição física. A gente já falou, tem questão de calor, tem uma série de coisas. O calor foi igual para todo mundo. Ao mesmo tempo, os caras têm um poderio financeiro gigantesco para contratar os jogadores, entre aspas, que eles querem e formar dos seus times verdadeiras seleções. Eles têm um poderio físico maior, têm um poderio técnico e tático maior. Então, assim, uma coisa meio que contrapõe a outra. E aí, na hora, cara, equilibra. Tá, primeira fase, os times estão se acostumando, mas foi uma baita vitória do Botafogo. Naquele momento, ninguém. Era 0,000, não tinha nem 1% lá no final. E tinha gente apostando que o Botafogo ia ser goleado. Ia ser 3, né? Igual o Real Madrid hoje. Se o Botafogo segurar um 2-0, um 0-2 no caso,
contra o PSG era aposta e todo mundo já estava ótimo. Perdeu de pouco, vai tentar com o Atlético e tal. Botafogo vai, ganha de 1-0, faz um grande jogo. Uma estratégia, se defende, ataca quando pode e tal, ganha o jogo. O Flamengo ganha de virada 3-1, passeou. Então, cara, não tem que desmerecer. Foram as únicas derrotas desses dois times na Copa do Mundo. Na competição, né? O Real que caiu pro Paris Saint-Germain foi massacrado pelo Paris Saint-Germain. Nossa Senhora. Desde o primeiro minuto do jogo, do primeiro tempo, né? Se o Paris ele imprime um ritmo mais avassalador no segundo tempo, ele ganhava do 7 ou 8-0. Com certeza. Né, do Real Madrid hoje. Foi Tirou assim, o pé no segundo tempo. Massacre total. Enfim, o campeonato agora reserva, pra mim, o melhor time do mundo realmente na atualidade, que é o Paris Saint-Germain. Eles jogam fácil, eles são taticamente perfeitos, eles são rápidos, eles são fortes, eles são criativos, é um time que vai pra frente, é um time mesmo coletivo. Antes tinha estrelas que não se davam bem, e aí o restante não corria, ou pelo menos não deu certo, agora não, agora é um time de verdade, né? Funcionam, né? Mas tem essa questão, na final tá um carimbinho do Flamengo, e tem um carimbinho do Botafogo em cima dos dois que perderam para clubes do Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. O que você está esperando desse Botafogo e Vasco? O que você está esperando da final do Mundial de Clubes também? Dá uma cornetada aí, deixa o seu nome, o nome da sua cidade. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Marcos Monteiro, o Adriano Eduardo, lá de Santos Dumont, Minas Gerais, está sempre com a gente, como o José Moura de Manaus, o Paulo César em Bom Jesus de Itapapuana, o Carlos Eduardo Cabral lá em São Gonçalo, o Renan Fogaça em Poços de Caldas, o Renato Reis está em Volta Redonda, Williams Monteiro em Nova Friburgo, o Rômulo Carvalho, o Edmundo Ferreira, o Ronei, a Creuza Conceição e o Ercílio Selbiman. Então, recebendo aí o nosso abraço. Deixa aí o seu comentário, o que você está achando dessa aposta do Botafogo, o que você está achando desse novo Vasco. Eu vou chamar de novo porque deu aquela parada. Se inscreve aí, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá o joinha, fortalece aí o nosso trabalho, pega esse link aqui, manda para outras pessoas, para que elas possam nos ajudar a escrever e chegar a 100 mil inscritos. Estamos batendo aí na portinha de 99 mil e depois a gente cai dentro para buscar 100 mil inscritos. Você me ajuda? Meu querido Thiago, mais uma vez, obrigado. Tchau, Elton. Abraço para todos também. É isso aí, minha gente. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Thiago Veras e Wellington Campos.